Chegamos a 2021. 2021. Eu fico às vezes refletindo sobre a importância de poder dizer isso. Quantos puderam fazer planos, planejaram alguma coisa para atravessar o portal e não conseguiram? Por essa razão, pela importância do que é a gente poder fazer isso, eu fiz questão de agradecer muito durante a nossa ceia de virada de ano aqui em casa. E um dos textos que eu usei na reflexão aqui com a minha família foi Provérbios 16:1, que diz: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Provérbios 16:1. Então nós temos que agradecer. É muito significativo podermos estar já em 2021 e temos que agradecer a Deus por isso e pedir que Ele nos dê sabedoria para enfrentarmos os desafios que nós todos teremos ainda durante esse ano, porque a batalha não está ganha, a batalha está em pleno andamento. E nós estamos em um novo recomeço. E não é apenas retórica isso que eu estou falando, não. É porque a nossa escola bíblica dominical, a escola bíblica dominical da Igreja Jardim das Esmeraldas, está iniciando o primeiro trimestre de 2021 com o estudo do livro de Gênesis, ou seja, o livro dos princípios. Então é até interessante a gente repensar sobre isso, né? Um recomeço, mergulharmos no que a palavra de Deus tem para nos ensinar. A lição que nós temos neste domingo é a criação do universo, lição número 1. E baseado no livro de Gênesis, capítulo 1, dos versículos 1 a 31. Eu, estudando essa lição, achei muito interessante algumas coisas que nem sempre nós nos damos conta quando nós estamos estudando, principalmente o Velho Testamento. Às vezes nós fazemos uma leitura panorâmica, uma leitura superficial, e nós não percebemos que a mão de Deus está escrevendo a história. E esses textos bíblicos são relatos para que nós possamos perceber. É a revelação de Deus para que nós possamos perceber que Deus é soberano e está escrevendo a história. Antes de iniciarmos a nossa lição propriamente dita, o nosso assunto, a criação do universo, eu quero falar aqui algumas questões introdutórias que são importantes a gente pensar. O livro de Gênesis ele é dividido em duas grandes partes. Nós temos a história de como tudo começou, do capítulo 1 até o versículo 11, e depois dos capítulos 12 até o capítulo 50, a história de Abraão e seus descendentes. Nessa primeira parte, que é a história de como tudo começou, nós vemos o seguinte: a origem da vida, a origem do ser humano, a origem do casamento, a natureza do casamento, que deve ser, segundo a palavra de Deus, monogâmico e heterossexual, a existência do mal, ou seja, a maldade no meio da humanidade, algo significativo e que nós temos que estar atentos para isso. O significado de Gênesis, que significa princípio, né? E nós não podemos também nos deixar passar despercebido sobre a questão da autoria. Gênesis, ele é o livro inicial, ou seja, é o princípio, e ele faz parte de um grupo que é chamado de Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, cuja autoria é atribuída a Moisés. Interessante que a gente precisa, olha só, nós temos que verificar essas situações e compreendermos o valor de detalhes que isso tem para a nossa vida. O Pentateuco, também chamado de a Torá ou a lei, durante toda a Bíblia, durante toda a questão, todo
todas as referências, eles são referendados durante toda a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, ele é referendado, validando a autoria de Moisés. E nós vemos que, no próprio Gênesis, nós vemos que muitos textos, e Deus disse a Moisés, escreve. Então nós vemos que a Moisés, durante lá os 40 anos que esteve peregrinando com o povo, com os israelitas no deserto, ele estava escrevendo este trabalho. As referências no Velho Testamento também faz referência à lei de Moisés. O Novo Testamento refere-se à lei de Moisés. Jesus faz referência à lei de Moisés. Ou seja, se por alguma razão nós não crermos na autoria de Moisés, nós teremos que desconsiderar o que ao longo dos séculos, de toda a história, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, inclusive de Jesus Cristo, essa referência à autoria de Moisés. Alguns textos que a nossa lição aponta aqui, eu separei apenas alguns, mostra esses fatos, sobre esses aspectos interessantes de que a palavra de Deus vai confirmar essa situação sobre a autoria de Moisés. Olha só, em Neemias capítulo 9, versículo 1, nós vemos o seguinte, versículo 11, fizestes os céus, só tu és o Senhor, fizestes os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Confirmando esse relato de Moisés como sendo verdadeiro. Ou seja, que a criação, que esse livro de Gênesis, que relata a criação de Deus, ele é verdadeiro. Isaías capítulo 40, versículo 28, também vai dizer o seguinte: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Nós podemos caminhar um pouquinho mais para frente e chegarmos aqui a Romanos, capítulo 1, versículo 25. Isso já no Novo Testamento. Olha só o que nos diz a palavra. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Ou seja, esse ponto de vista de que Deus é o Criador de tudo, ele vem sendo referendado ao longo de toda a Bíblia. Agora tem um aspecto que nós não podemos desconsiderar. A Bíblia, Gênesis, não é um relato científico. Nós precisamos ler a Bíblia, ler Gênesis com olhos da fé. Se nós quisermos buscar confirmações científicas, confrontar a ciência com a Bíblia, nós não seremos bem-sucedidos. Nós precisamos olhar a Bíblia e crer nela como sendo verdade e aceitar isso pela fé. Ou seja, a criação de tudo que existe, de tudo, céus e terra, é um ato criativo de Deus. Um Deus eterno, um Deus pré-existente, um Deus todo-poderoso e que fez tudo isso pela sua palavra. E nós vemos em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que diz o seguinte: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Este é outro aspecto que eu quero enfatizar nessas questões introdutórias sobre a realidade. Ou seja, Deus, nós temos que entender Deus, aceitar Deus, crer em Deus como sendo um Deus eterno, um Deus pré-existente, ou seja, ele antecede a tudo porque não tem nem princípio nem fim.
E ele, pela sua palavra, ele criou tudo. Qual é o propósito desse livro? Moisés queria reorientar a visão dos israelitas, pois eles haviam passado 400 anos no Egito. É interessante a gente pensar nesse aspecto o seguinte, a preocupação de Moisés. Moisés, quem já estudou a história bíblica da vida de Moisés, sabe que ele foi criado e educado na corte do Egito, né? Na sabedoria egípcia, um país, uma nação, né, pagã, com muitos deuses, e a preocupação de Moisés aqui era reorientar o povo de Deus, que estava a caminho de uma terra prometida a Abraão e sua descendência, reorientar para que esse povo pudesse ter uma nova visão. Aqueles 400 anos no Egito não representava, não podia representar, como não representa, o plano de Deus para a humanidade. Então, quem é Deus? Moisés estava preocupado em mostrar isso. Ou seja, Deus não estava na natureza, como criam os egípcios, né? Um panteísmo. Né? Deus não está no sol, no Deus Ra, não está no rio Nilo, não está. Deus está onde? Deus, ele é tudo, mas ele não é a imanência, ou seja, nós pegarmos algo da natureza e falar assim, Deus está aqui, por isso eu vou adorar. Não vou adorar isso, não, porque Deus, ele é criador, e as coisas são criaturas ou coisas criadas. Então, a aliança feita com Abraão era a grande preocupação, quer dizer, de herdar a terra que estava prometida. Além do mais, Moisés queria também explicar a origem de diversas leis para o povo que estava acostumado a todas aquelas leis, por exemplo, a lei do sábado, né? Por que o homem tem que guardar ou santificar um dia para o Senhor? Essas coisas que para os israelitas era novidade, eles precisavam reaprender essas coisas. Então, essas coisas, antes da gente mergulhar no texto, a gente tem que pensar. Outro aspecto, quais eram as fontes de informação para Moisés? Como é que Moisés tomou conhecimento disso aqui? Primeira coisa é a revelação direta de Deus, como nós dissemos agora há pouco, né? Muitos textos de Gênesis falam lá, e Deus disse a Moisés, escreve, porque Moisés tinha o privilégio de falar com Deus face a face, de conversar com Deus. Então, o primeiro aspecto que nós temos que considerar isso, que era uma revelação direta de Deus. Também nós temos a situação da tradição oral, desde Adão e seus descendentes, Sete, passando por Noé e tudo mais, existia a prática da tradição oral e chegou então muitas das coisas, dos costumes, muitos dos relatos pela tradição oral que chegaram até Moisés. Outra coisa interessante era as outras fontes escritas. Nós não podemos esquecer que já existia nações, né, assim como os egípcios, existiam outras nações, assírios e tudo mais, o povo da Mesopotâmia e os próprios o próprio povo que habitava em Canaã. Então já existia a tradição, já existia essas outras fontes escritas que circulavam, inclusive não apenas como costumes e práticas, mas também com os mitos, né, os relatos míticos da criação dos deuses que eles criam. Então era um povo politeísta e tinha esses relatos. Então muitos desses relatos, se vocês forem buscar essas fontes, vão observar que tem muitas coisas que são semelhantes. Só que a grande diferença é que os outros deuses muitas vezes eram criados a partir de alguma coisa, uma mistura disso com aquilo, gerava um Deus, mas Deus não. Deus, ele preexiste, ele é eterno, ele é soberano, todo-poderoso. Mas também isso são aspectos interessantes sobre as fontes que Moisés teve para escrever.
O que Moisés ensina sobre Deus? Nos versículos 1 e 2, nós vemos que Moisés, ele mostra que Deus sempre existiu. Nós vemos aqui, olha só, no princípio criou Deus, criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1 e 2. Moisés não se ocupa de tentar explicar Deus, de tentar apresentar Deus. Ele fala que no princípio criou os céus e a terra, e vai começar a mostrar assim, Deus então já existia, ele que estava no comando, no controle de tudo. Então uma grande preocupação de Moisés aqui era mostrar para os israelitas, né, e isso chega para nós também, quem é Deus? Quem é Deus? Deus também é um ser pessoal, e não apenas uma força impessoal. Ali, por essa questão, Moisés dá ênfase de mostrar para o povo que Deus tinha um plano. Ele, como um Deus pessoal, e não apenas como uma força cósmica qualquer, ele tinha um plano para o povo dele. Ele tinha um plano para a humanidade. E esse plano, todas as coisas criadas, e nós vamos ver isso ao longo da Bíblia, faziam parte do plano de Deus para a humanidade. Moisés também ensina que Deus é todo-poderoso e autor de tudo que existe, céus e terra. Então, olha só, quando ele cria pela sua palavra, sem nada de matéria pré-existente, então ele cria pelo seu poder. Deus é todo-poderoso. E essa palavra inicial aí, bará, né? Que o texto original é Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra bará criou do nada, só pela sua palavra. Então nós não podemos esquecer, não é um relato científico, é um relato de fé. Pois bem, colocados esses aspectos aí, vamos então para o nosso texto aqui. Moisés, ele vai mostrar aqui, nossa lição, vamos voltar primeiro aqui para a lição, por que o autor colocou? O autor colocou aqui na nossa lição, como o capítulo 1, de 1 a 19, o começo dos céus e da terra. É a divisão que o autor da revista colocou aqui. Nós temos o começo da vida animal, capítulo 1, dos versos 20 a 25. Depois o começo da vida humana, capítulo 1, de 26 a 30. E depois o começo em estado acabado, capítulo 1, verso 31, versos 2 e o capítulo 2, verso 4a. Ou seja, Moisés vai mostrar aqui uma divisão que muitas coisas que nós vamos ver aqui, nós vamos ter dificuldade às vezes de compreender. E há muitas especulações, muitas coisas, por exemplo, esses dias em que o primeiro dia criou isso, o segundo dia criou isso, criou aquilo. Há vários entendimentos. Há estudiosos que falam que não, esse dia aí é uma forma de dizer, isso aí pode ter demorado eras e eras. Isso, na realidade, ele se torna, de certa forma, irrelevante se nós compreendermos que Deus, ele usou o seu poder para fazer. Então, se nós entendemos que o dia é de 24 horas ou diferente, isso aí não deve mudar a nossa capacidade de crer que Deus, ele é o autor e consumador de tudo. E nós vemos que no início aqui, olha, no versículo 1 aqui, então ele fala que Deus criou os céus e a terra. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Era como os autores dizem, né? Uma massa informe, nada tinha forma. Deus, sendo um Deus espírito, ele criou isso aí e ele começa a organizar, a ordenar essas coisas,
e nós vemos que o relato vai dando toda uma sequência. E nós vamos que o seguinte: e disse Deus, versículo 3, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Uma coisa interessante, que além do ato de criar, Deus também tem o ato de nomear. Ele criou, ele separou aqui, olha, ele criou a luz e separou a luz das trevas. E nomeou a luz de dia e as trevas de noite. É importante a gente pensar o seguinte, que aqui não estão criados os astros que hoje dividem. Aqui na realidade é como se essa luz fosse a luz do próprio Deus que está separando dia e noite. Não temos menção nenhuma aqui da criação de astros ainda. Aí depois ele continua. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Ou seja, essa massa informe que existia, isso de acordo com o relato bíblico, e que era essa mistura de água e terra, tudo lá, Deus então cria nesse segundo momento aqui o firmamento. Ele separa as águas de cima das águas de baixo. E nós sabemos que essa divisão, então, ele cria isso aqui e vai chamar essa parte do meio aí do firmamento. Não é? Então nós vemos que e haja entre as águas o firmamento que separa. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Novamente Deus criando e nomeando. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. Continuando. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão embaixo do céu, e apareça a parte seca. Agora aqui ele já está tomando a atitude, ou seja, já fazendo aquilo que nós chamamos da terra seca, da separação na terra já. Ele já criou do nada e agora já começa a administrar isso aqui. E então as águas agora vão ser ajuntadas num local só, e assim vai criando, né, as partes secas. E assim foi. A parte seca chamou terra, e chamou mares o conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Aí ele continua. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação. E aqui nós temos uma mudança interessante a partir do versículo 11. Até então nós vimos os atos criativos, criadores de Deus, do nada. Ou seja, haja luz, e criou o firmamento, separou as águas, e surgiram a terra. Agora ele usa aquilo que já está criado por ele, criado do nada, para a partir disso aqui então vai gerar outras coisas. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação. Então ele não teve a necessidade de algo, e criou-se a vegetação. Ele já deu esse ato de criar a vegetação a partir de algo que ele já tinha criado. Plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. Então a preocupação de colocar plantas frutíferas, árvores, tudo com semente, para que tudo possa produzir. Ou seja, o ato criativo de Deus, ele foi um ato único. Mas a terra que ele estava planejando para a humanidade, ela teria que continuar produzindo. Então, essa terra vai ter a semente, ela própria vai gerar, então, a sua perpetuação. Então, mesmo com o sustento de Deus, nós sabemos que Deus sustenta a natureza e tudo mais, mas ele já faz isso com as sementes, né? Tudo de acordo com a sua espécie. Nós sabemos que a ciência trouxe muitos benefícios e há muitas variações, né, de plantas e tudo mais,
mas na realidade o ato criativo de Deus foi único. Aí a evolução disso aí, a partir de algo que já foi criado, é perfeitamente natural e nós não precisamos ter dificuldade de aceitar isso aí. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, versículo 11, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. Uma videira vai produzir uva, uma mangueira vai produzir manga, um abacateiro vai produzir abacate. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o terceiro dia. E agora, no versículo 14, só agora são criados os luminares. Só agora são criados os luminares. Até então, essa separação de dia e noite, né, como nós vemos aí de luz e trevas, era uma outra forma de luz, uma luz que não fica claro como que era isso, mas haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Interessante que agora aqui Deus não dá nome. Deus não fala, e fez o sol, e fez a lua. Não, eles falam, fez o maior luminar para iluminar o dia, para governar o dia, e o menor para governar a noite. Das versões, dos entendimentos da não nomeação aqui de lua e sol, é porque, na realidade, os astros eles já eram adorados pelos egípcios, o Deus Sol, né, o Ra, Deus Sol. Então, se porventura fosse nomeado aqui, poderia haver uma confusão na cabeça dos israelitas e já começar a querer fazer um processo de adoração também nesse sentido. Então, Deus está mostrando um relato aqui, Deus revela para Moisés, e aqui não tem uma nomeação, né? Deus mostra então que fez o luminar maior, o luminar menor, e depois, numa frase curta, ele mostra, e fez também as estrelas, fazendo referência a todas a imensidão que nós não conseguimos nem dimensionar, né, dos céus, dos firmamentos, das galáxias e tudo mais, e fez também as estrelas. Segundo alguns entendidos, né, estudiosos, o relato de Moisés, a grande preocupação dele é ser algo simples, é ser algo sem complicação. Deus fez isso, Deus fez assim, Deus fez assado, algo simples para que o povo pudesse compreender. Continuando aqui, no versículo 19, passaram tarde e manhã e foi o quarto dia. Disse também Deus, encham-se as águas dos seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim criou os grandes animais aquáticos, os demais seres vivos que povoam a terra, de acordo com as suas espécies. E todas as espécies de acordo com as suas... E todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra as águas dos mares, multipliquem-se as árvores na terra, passaram-se a tarde e manhã, esse foi o quinto dia. É interessante a gente observar aqui que a própria cultura, quer dizer, Moisés, aquilo que ele não tinha condições de nomear, era aquilo que ele já conhecia, né? Uma referência aos animais domésticos, aos seres que viviam no mar, milhões de coisas que não tinha nem condição de nomear, e os animais, as feras e tudo mais. E tudo de acordo com as suas espécies, com a sua espécie. Então a preocupação de mostrar aqui que Deus está fazendo algo ordenado, não é uma criação atabalhoada, uma criação confusa. E aí continuando, né? Então disse Deus, no versículo 26,
E aqui ele parte, depois de fazer toda essa preparação, de preparar a separação das águas, de trazer a luz, de fazer a formação da terra seca, de colocar a vegetação, de colocar os animais, os pássaros e tudo isso, aí ele cria a sua obra-prima. E aqui pela primeira vez nós vemos o plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse-lhes: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E aí nós vemos que no final disso aí, no capítulo 21, ele fala que nós vemos que e Deus viu tudo que havia feito e que tudo havia ficado muito bom. Tudo havia ficado muito bom. Até então, tudo que ele criara, tudo que ele estava criando, ele falava, e ficou bom, e tudo isso era bom, tudo isso era bom. É interessante que é uma forma, como Moisés colocou aqui, é uma forma de nós tentarmos entender como se fosse uma reação de Deus, né? Uma forma humana de entendimento. Ele ficou bom. E quando ele criou o homem e a mulher, né, criou o ser humano, né, a espécie humana, ele falou, e ficou muito bom, é a sua obra-prima. E ele deu domínio sobre animais, sobre plantas. Ou seja, o homem, na realidade, vem ser o guardador, o zelador, o mordomo de tudo isso. Daí a nossa importância de entendermos que nós não devemos destruir, nós não devemos acabar com isso, nós devemos fazer mau uso, porque tudo que foi colocado é para o nosso bem, para o nosso sustento, para a nossa sobrevivência, para o nosso lazer, para a nossa vida, e nós temos que viver dessa forma. Então, nós vemos que esse relato aqui sobre a criação, que foi dessa forma que o autor colocou aqui, né, a criação do universo, é um relato bíblico, é uma importância de nós entendermos isso aqui como sendo verdadeiro, independentemente de eu entender esse ponto ou aquele de uma forma diferente, nós temos que entender isso aqui como verdadeiro, porque se nós não aceitarmos esse relato de Gênesis como verdadeiro, assim como todo o Pentateuco, esse preparativo lá, nós não temos como crer no restante da Bíblia. Porque se esse relato estiver equivocado, equivocaram os profetas que mencionaram os patriarcas e de forma especial Moisés e a lei de Moisés, os reis, nós temos a menção do rei Davi, referência a isso também lá em Salmos, a questão no